Bem, meus irmãos e amigos e seminaristas e estudantes da Palavra de Deus, voltamos com a nossa próxima aula de VTB, Versões e Traduções Bíblicas, primeira unidade, VTB 1. Depois, no outro bloco, no outro curso seguinte, outro semestre, tem VTB 2. Vai falar só das diferenças mesmo. Agora estamos tratando só das bases das versões e traduções bíblicas, né? Daqui a pouco falaremos das histórias dos textos. Ainda estamos trabalhando os pormenores para entrarmos no texto em si. Hoje nossa aula vai ser só falar sobre as famílias dos manuscritos e falar um pouquinho sobre isso. Manuscritos e suas famílias, né? E também sobre as principais versões. Isso aí, vamos trabalhar isso hoje então. Então vamos começar falando sobre os manuscritos que nós temos, indiferentemente se são de hebraico ou de grego. Os manuscritos, a transmissão do texto naquela época, então, era feita manualmente, os escribas ditavam, você copiava, não é isso? Era feita em papel, não existia papel. Era em pergaminhos, em papiros, né? Se colocavam juntos, era chamado de códices. As tintas de goma arábica e etc. Os manuscritos, então, nós temos duas famílias principais. As famílias das cópias, né? Mais de 5.000 manuscritos nós temos aí na língua, são aqueles na língua original que era o grego. Mais de 5.000 pedaços ou Novo Testamento inteiros. Famílias agora de manuscritos gregos, né? Novo Testamento. Um grupo de manuscritos chamado texto bizantino e o outro é de texto alexandrino. Um chamado majoritário e outro minoritário. Então o primeiro texto é o bizantino. Esse é chamado de majoritário ou texto recebido. Ele representa 90% dos manuscritos, mais ou menos 5.000. Eles concordam entre si. Esse manuscrito, mais ou menos quase 5.000, é da família chamada majoritários, ou texto recebido, também chamado bizantinos, né? De Bizâncio, lá em cima em Constantinopla. Eles não têm diferenças, quase todos são poucas divergências entre si. E a maioria deles são esses. São 90% desses manuscritos que temos disponíveis de grego, escrito em grego, né? São bem unânimes, mais ou menos 5.000. E tem os outros 5%, né? Fora outros 5 que pode ter aos 100, que é chamado de texto família alexandrino. Esse de Alexandrino no Egito, é chamado também de texto crítico ou minoritário. Eles discordam entre si, tanto quanto discordam do bizantino. Nem entre eles há concordância, tá bom? Nem entre eles, quanto mais dele para os outros 90 e tantos por cento. Os exemplares mais destacados desses grupos dos bizantinos é o Códice Sinaíticos, também chamado de Aleph, e esse foi abandonado, foi achado lá no mosteiro, 1800 e pouco, no monastério, lá no Monte Sinai, daí o nome Sinaítico. E o outro código que representa o bizantino, mais famoso, é o Vaticano, chamado de B, a sigla dele é B. Ele foi achado no século aí, mais ou menos 4 aí, foi descoberto no século XV, mas ele é referente ao século IV. Ele está no Vaticano, nas bibliotecas do Vaticano. Eles estão bem preservados, são tidos como cópias de meados do século IV. Do século IV, mais ou menos ali, no ano 400 e pouco, 300 e pouco, né? O Alexandrinos e os Sinaíticos, não é isso? O Vaticanos e os Sinaíticos. Esses dois dessa família aqui. O Vaticanos, ele é chamado de B, ele é do ano 325. Ele é cópia, tem o Antigo Testamento, que é cópia da Septuaginta, contém os apócrifos em separado, é todo em letras maiúsculas, não contém Apocalipse. O Vaticano, chamado B. O Sinaítico é do ano 340, foi descoberto no Monte Sinai em 1844. Também é todo em maiúsculo. São cópias completas mais antigas do Novo Testamento. E as novas versões dos textos críticos são todas desse aí, baseadas neles. Mas tem muitas dificuldades nessas duas famílias, né? Por exemplo, você tem o caso do Evangelho de Marcos, no final do Evangelho de Marcos, que não tem no Sinaíticos. Não tem lá. Tem um espaço lá. O Código Vaticano deixou Marcos simplesmente fora. No seu lugar tem um espaço em branco, para estender dos versículos 9 ao 20. O capítulo 16 de Marcos se encontra em 622 dos mais de 5.000 manuscritos. E o final de Marcos aparece 620 desses. Só no Sinaíticos e no Vaticanos que não tem eles.
Aí lançaram até depois, um tempo atrás, eu comprei na época, a Bíblia chamava Bíblia de acordo com os melhores textos em hebraico e grego. Eu fui achando que era novidade, né? Tinha o melhor, mas isso é aquela velha coisa, os melhores não quer dizer, os maiores não quer dizer os melhores. Eles pegaram um códice que tinha quase todos o livro emendado e deram conta que seriam os melhores, na cabeça deles, né? Dos textos, dos críticos. Aqueles estudiosos acadêmicos consideraram que os maiores seriam os melhores, mas nem sempre o maior é o melhor, né? É melhor você ficar com a maioria dos textos do que com a minoria, por isso que é chamado texto majoritário. 90% concordam com tal texto, e somente esses maiores não concordam. Então nós vamos desprezar as maioria por causa dos maiores, né? A quantidade não vai submeter-se a ínfima quantidade, né? Somente 2, porque tem todos os livros catalogados. Aliás, o Vaticano só tem, não tem Apocalipse, o Sinaítico tem todos. Só porque eles têm todos os livros juntos, não quer dizer que eles são os melhores, né? Nós temos, aliás, quando descobrir as cavernas de Qumran, em 1947, lá no Mar Morto, na região do Mar Morto, descobriram grande parte dos livros, todos do Velho Testamento, só não tinha o livro de Esther. Nós vamos ter uma aula só sobre as cavernas de Qumran aqui. E eles todos são do ano 150 até o ano 150, antes de Cristo como depois de Cristo. Então, assim, muito mais antigo do que o ano 320 depois da era cristã, né? Ou o ano 400, que são esses dois manuscritos aqui, do texto crítico, né? Do texto minoritário, do chamado texto que segue equivalência dinâmica. Então, é preciso entender isso, que esse manuscrito sinaítico sofreu mais de 14 mil correções sobre suas páginas. Isso o próprio camarada que descobriu, que foi o Tischendorf, falou sobre isso. Esse Sinaíticos, esse códice, ele tem 2 livros apócrifos, o Pastores de Hermas e a Carta de Barnabé, que é anteprojeto do reino de Anticristo. Esses livros não são canônicos, não constam nos livros da Bíblia, né? 39 com mais os 27. O Vaticano não tem Apocalipse. Não é porque eles estão bem preservados que eles vão ser mais famosos. Aliás, é até negativo estar bem preservado, né? Porque se eles fossem muito usados, eles estariam desgastados. Como eles estão um pouco preservados, quase ninguém lia aquilo, que não dava valor, não tinha muito interesse, entendeu? Então as versões são feitas a partir dos manuscritos. Existem milhares desses exemplares de versões. Agora, 3 traduções principais para outras línguas foram feitas um século só depois das originais. Enquanto começaram a se escrever as cartas originais no ano mais ou menos 50 e poucos, até o ano 90, se escreveu tudo, começando por Gálatas, Tessalonicenses e até chegar no Evangelho e no Apocalipse. Nesse período do ano 50 ao ano 100, 50 anos, todos os livros originais do Novo Testamento foram produzidos. E nós temos essas versões, as principais versões, que são Peshitta, Siríaca e outras mais, são logo depois, 100 anos depois. Então é bem próximo as primeiras versões. 2 séculos antes dos Sinaíticos e Vaticanos, já tínhamos as versões principais copiadas dos originais autógrafos. Né? O livro de Lucas escreveu o livro de Lucas e Atos. Ele escreveu, aquele é autógrafo. Daquele livro não tem mais notícia, mas tem versões logo em seguida deles. E tem mais de 86 mil lecionários, que são cartas, que contêm citações de todos os livros do Novo Testamento. E muito mais antiga do que esses 2, que são chamados maiores e não são os melhores, né? Então, Vetus Latina, por exemplo, também, que é um monte de textos, que não pode confundir com a Vulgata Latina do ano 300 e pouco de Jerônimo, também é desse texto aí, chamado texto da equivalência formal. Então, 3 dessas versões foram realizadas um século após os originais e elas são bem fiéis, né? E os manuscritos minoritários são esses que têm esse monte de divergência, e eu vou falar depois sobre essas divergências, né? As cartas aos pais da igreja, né, são 86 mil exemplares. É possível compilar todo o Novo Testamento a partir das citações dos trechos dos mesmos nas cartas dos pais da igreja. Eles recitavam vários versículos do Novo Testamento. Isso no século número 1 e 2, né? Os pais antinicenos até o Concílio de Nicéia, de 325 para baixo. Então,
É muito importante nós entendermos isso aí, que as famílias principais dos manuscritos são a família bizantina, que é dos textos majoritários, que não tem divergência entre si, e é essa que é a nossa que gerou o texto Almeida Corrigida Fiel e Almeida Revista e Corrigida. E a outra família bizantina, a alexandrina, dos textos minoritários, de dois principais códices, que é o Vaticanos e os Sinaíticos, e que gerou o texto da Almeida Revista Atualizada, que é um texto que não concorda entre si. Eles não concordam entre si, como não concorda com o texto da família bizantina. Então, essa aula de hoje, vamos ficando por aqui. Nós falamos sobre as famílias dos manuscritos e as primeiras versões. Um abraço, fica na paz, tchau, tchau.